Muito obrigada ao repórter Rafael Procópio Sabino. 8h21. Nós estamos em contato agora com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, contato ao vivo, Marco Aurélio Mello. Ministro, bom dia para o senhor. Eu começo perguntando, hoje o Supremo deve analisar o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas mais do que isso, o Supremo está atento a possíveis decretação de prisão, como aconteceu em relação ao secretário de Segurança do Distrito Federal, secretário agora afastado, que promete inclusive se apresentar aqui no Brasil hoje à Justiça. O senhor acredita no envolvimento, na prisão, na acusação de outras autoridades nesse caso dos acontecimentos de Brasília no domingo? Ministro? Perdemos o contato com o ministro, mas já vamos restabelecer. 8h22. Como destacava a Thaís no início do Jornal Gente, o secretário de Segurança Pública afastado do Distrito Federal, que promete se entregar, né, hoje, se apresentar à Justiça em Brasília, não, Thaís? É verdade, o ministro Marco Aurélio Mello, inclusive, falou conosco aqui no domingo, viu, Sabino? Durante o calor dos acontecimentos, no momento em que a gente ainda não tinha muita noção de como seria o fim daquela invasão aos prédios públicos no Distrito Federal. E assim como nós, estava muito assustado com as cenas que ele acompanhava naquele momento. E agora é o day after, né? Day after, 8h23, contato restabelecido com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E bem resumidamente, ministro, o que eu perguntava para o senhor, depois dessa decretação de prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, do afastamento de Ibanez Rocha, que aliás deve ser analisado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, o senhor acredita em acusações, eventualmente até em prisões de outras autoridades que eventualmente podem estar envolvidas por ação ou omissão, ministro? Que momento triste nós estamos vivenciando no país. Ocorreu o que ocorreu no domingo, algo realmente lá entristecidos, perplexos, e agora há de apurar-se responsabilidade. Uma premissa do processo crime é que, instaurado, instrui-se o processo. E aí há oportunidade para os envolvidos, os acusados, se defenderem. Não dá para tocar de cambulhada, muito menos com atos de constrição de envergadura maior, como, por exemplo, a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e também do comandante da Polícia Militar. Nós devemos passar à sociedade temperança, ou seja, tranquilidade em atos praticados. E cabe, evidentemente, aos agentes dos três poderes, refiro-me ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário, reexaminar atos praticados e perceber onde se claudicou, onde se errou, e buscar a correção de rumos. Isso é o que deve ocorrer presente à organicidade do próprio direito. Eu não imagino tocar a vida nacional de cambulhada, ou seja, chegar-se a atos como esses a que você se referiu. Ministro, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas o senhor se refere à prisão daquelas pessoas que ocupavam a frente do QG do Exército em Brasília e que foram todas conduzidas ao ginásio da Polícia Federal e mantidas detidas lá, é isso? Sim, nós tivemos a prisão de centenas, milhares de pessoas e aí já houve audiências em si de apresentação e os juízes implementaram como realmente devia ser implementada a soltura dessas pessoas. Cerca de 600 pessoas já foram presas. Vamos com calma, vamos com temperança, vamos com compreensão, vamos, acima de tudo, com compaixão. E como eu disse, porque nada surge sem uma causa, buscando os fatos, a elucidação dos fatos que conduziram ao que nós presenciamos. De início, nós teríamos em si uma manifestação pacífica. Eu próprio, no Supremo, fui relator de uma ação direta de inconstitucionalidade
mediante a qual se impugnou um decreto do governo do Distrito Federal que impediu manifestações ruidosas na Praça dos Três Poderes. E eu disse simplesmente que a praça é do povo, evidentemente o povo pode manifestar-se. Agora, manifestar sem vandalismo, manifestar-se de forma pacífica, mas tudo fugiu do controle. E não podemos imaginar que tanta gente visasse o que ocorreu, ou seja, a depredação de prédios públicos. E a generalização é sempre perigosa. Ministro, no entender do senhor, deixa eu só emendar aqui, Sônia, queria perguntar o seguinte, no entender do senhor, então, e pelo que determina a lei em vigor no Brasil, qual seria o procedimento correto das autoridades de segurança nesse caso envolvendo as pessoas que estavam ocupando os prédios públicos, que estavam ali na frente, na Praça dos Três Poderes, e daquelas que estavam também no acampamento na frente do QG do Exército? No entender do senhor, o que deveria ter sido feito? Prender de forma preventiva e até considerado flagrante aqueles que estavam cometendo os atos agressivos, ou seja, aqueles que partiram para a depredação dos prédios. Agora, como eu falei em si, colocar todos aqueles que estavam acampados lá de frente ao quartel-general, ao Forte Apache, como se denomina o quartel em Brasília, e em ônibus, e levar para um estádio presos, ou seja, sob a custódia do Estado, é um passo demasiadamente largo que não se coaduna com o Estado democrático de direito. Ministro Marco Aurélio, aqui Sônia Blota, um prazer falar com o senhor no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. A questão é que estão atribuindo grande parte da culpa pela falta de proteção no dia dessa tragédia, principalmente ao governo do Distrito Federal e às forças de segurança. O senhor concorda com essa avaliação ou os setores do governo também erraram? Afinal, é aquela história, a ABIN avisou, por que medidas não foram tomadas? E a outra questão que eu faço para o senhor é se as forças se negaram a responder às chamadas do Ministério da Justiça ou essas vieram com muito atraso? Se subestimou o movimento em si. E no tocante ao Palácio do Planalto, por exemplo, nós temos desde a época de Dom Pedro I a guarda presidencial. Onde esteve a guarda presidencial? Por que ela não acionou o quartel visando o reforço quando percebeu atos agressivos? Todos subestimaram em si, houve uma inércia, nós temos que admitir que houve uma falha, todos subestimaram o movimento em si, ou simplesmente se bloqueavam o acesso à Praça dos Três Poderes, o que não se coaduna com a vida democrática, ou então se atuava de forma setorizada, prendendo aqueles que se mostraram realmente agressivos. Ministro, o senhor explicava do ponto de vista jurídico, né, essa impropriedade, talvez não seja essa a palavra, mas essa impropriedade da prisão dessas pessoas, da detenção dessas pessoas. Agora eu pergunto, também estão liberando com elas os celulares, onde elas postaram mensagens nas redes sociais. E postaram mensagens nas redes sociais que eventualmente provem a organização, a participação delas. O senhor acha que esses celulares deveriam ter sido apreendidos para serem periciados ou não? Sim, eu acho que deveriam ser apreendidos celulares daqueles que realmente depredaram os prédios públicos, mas não de forma generalizada considerados os cidadãos que estiveram presentes em praça pública, e a praça, vou repetir mais uma vez, é um bem público do povo brasileiro. Ministro Marco Aurélio Mello, queria ouvi-lo também a respeito do afastamento do cargo do governador Ibanez Rocha, que foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento de forma monocrática, e essa decisão agora segue para a aprovação ou não no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu já ouvi opiniões divergentes em relação a isso, primeiro pelo fato de que houve uma falha muito grande na segurança do Distrito Federal e o governador é o responsável
como figura maior da gestão pública no governo, mas também, por outro lado, o fato dele ter sido eleito democraticamente, reeleito, inclusive agora em 2022, tendo sido afastado por uma decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal. A sua leitura sobre esse caso, qual é, ministro? Se estivesse na bancada, eu não endossaria esse ato de força, que, a meu ver, implicou um passo demasiadamente largo. Você disse muito bem que o governador foi eleito democraticamente, que se buscasse responsabilidade. Nós não viveremos dias melhores no Brasil mediante a prática de atos de força, que nós não tivemos sequer na época do regime de exceção, consideradas manifestações. Vamos realmente marchar com temperança, marchar com compreensão e buscando, como eu disse, definir as responsabilidades, buscando definir quem claudicou na arte de proceder no setor público. Ministro, como é que o senhor avalia, então, a atual situação do Brasil? Parte do povo foi radicalizada por extremistas e isso é a causa principal? Ou o Brasil, agora, nós todos, precisamos fazer uma reflexão maior, na opinião do senhor? Precisamos fazer uma reflexão maior. E eu cansei de dizer na bancada, quando o tribunal avançava e invadia a seara que não era reservada constitucionalmente a ele, eu cansei de indagar aonde vamos parar. Está aí, paramos no que ocorreu a partir de um antagonismo que nós não tínhamos até aqui presenciado, com forças que são virulentas, antagônicas. Isso não é bom para a nacionalidade. Ministro, de minha parte, para encerrar, o senhor fala em temperança, o senhor fala em serenidade, também tem sido nossa posição aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o senhor fala também, e principalmente, pelo viés jurídico, né, a questão da legalidade e da constitucionalidade desses atos que estão sendo tomados em reação ao que aconteceu em Brasília. Mas eu pergunto para o senhor que é um homem público de muita experiência, o senhor que conviveu com diversos governos, essa temperança, essa serenidade também não devem pautar a relação com esses órgãos de segurança, como, por exemplo, definir a prisão de um comandante da Polícia Militar ou uma investigação em relação a algum membro das Forças Armadas. Como é que o senhor vê, do ponto de vista da temperança, esse aspecto dessa relação com esses órgãos, uma relação que é sempre tão sensível? Olha, eu vejo de forma negativa. Como falei, não se chega a dias melhores, né, atropelando a ordem jurídica, atropelando o arcabouço normativo, desautorizando em si aqueles agentes públicos que têm a direção dos diversos setores. Não passa pela minha cabeça o afastamento de um dirigente de um Estado da Federação que foi eleito, e legitimamente eleito e reeleito agora há pouco tempo, e tanto que o governador Ibanez estava no início do mandato e assumiu a vice-governadora. Nós não vamos chegar realmente ao entendimento dessa forma e passamos ao cidadão comum uma péssima ideia quanto ao estado de coisas no Brasil. O que nós precisamos, acima de tudo, é de entendimento, de respeitar a autoridade constituída. Ministro Marco Aurélio Mello, queria fazer uma pergunta mais pessoal para o senhor. Qual foi o seu sentimento ao se deparar com as imagens do Supremo Tribunal Federal completamente depredado? E emendando com isso, juridicamente, como fazer com que esse prejuízo, que ainda está sendo calculado nos 3 prédios, mas com certeza é na ordem de muitos milhões de reais, com que esse prejuízo caia na conta daqueles que o provocaram e não na conta de todos os cidadãos brasileiros? Olha, a responsabilidade civil aí, em termos, inclusive, de ressarcimento, ela é praticamente inalcançável. Fiquei perplexo com a depredação dos prédios públicos e com a ausência do Estado, com a falha do Estado em si. E muito triste de ver o Supremo, última trincheira da cidadania,
ser depredado, ver depredado o Congresso Nacional, ver depredado também o Palácio, o Planalto em si, onde está o dirigente maior do país. Tudo isso foi muito ruim e é hora de pararmos e refletir sobre as causas desses fatos. E nada surge, já diziam os antigos, sem uma causa. Vamos ver onde os agentes públicos em si claudicaram, erraram, e buscar a correção de rumos. Ministro, aqui no exterior comparam muito o que houve no Brasil ao Capitólio, ao episódio do Capitólio nos Estados Unidos. Queria a opinião do senhor a respeito e saber se os motivos são os mesmos na opinião do senhor. Olha, lá nós tivemos algo realmente terrível, alcançado bem maior que a vida da própria pessoa. Aqui, felizmente, não tivemos vítima fatal. Agora, o que ocorreu no Brasil se mostrou pior do que o verificado lá nos Estados Unidos. Lá foi atacado o Capitólio, visando impedir realmente a proclamação do resultado das eleições. Aqui foram atacados os três poderes, ou seja, a coisa foi de diapasão maior. A situação realmente foi uma situação que ninguém podia imaginar. E, repito, o que houve foi o efeito que se denomina manada. Ou seja, nós tivemos a turba ensandecida e praticando atos terríveis em termos de organicidade, em termos de direito público, em termos de boa convivência. Ministro, mais um ponto aqui que me surge é o seguinte, mais uma vez, o senhor fala de serenidade, o senhor tem uma opinião de que alguns exageros estão sendo tomados, o exemplo é o que o senhor fala das prisões, mas eu pergunto o seguinte, é óbvio que essa é uma crítica que está subentendida, que é ao Poder Judiciário, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, do qual o senhor foi membro. Mas também não está um pouco personificada na figura do ministro Alexandre de Moraes, que tem protagonizado essas decisões, ministro? Ele realmente não vem contribuindo para a paz social. E eu paro por aqui, não vou tecer considerações maiores quanto atos que ele vem praticando. E olha que eu conheço há muitos anos. E na época em que houve a queda do avião e em que faleceu o ministro Teori Zavascki, eu fui questionado por jornalistas quanto ao que se faria, como seria preenchida a cadeira de ministro do Supremo, e eu disse que o presidente Michel Temer tinha um homem talhado para a cadeira, que foi professor universitário, foi do Ministério Público, foi secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab, do governador Geraldo Alckmin, e era ministro da Justiça. Mas vejo que errei redondamente. Ministro, eu queria perguntar para o senhor sobre, do ponto de vista jurídico e também político, porque muitas vezes essas coisas se interligam. Qual é a visão do senhor a respeito da situação do presidente, ex-presidente agora, Jair Bolsonaro? Pelo fato dele ter feito a contestação seguida durante muitos anos no poder do modelo eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, e inclusive ontem ter publicado nas redes sociais, na sequência apagado, um post reiterando essa crítica e dizendo que a eleição no Brasil não foi legítima. Como que o senhor vê isso? Olha, aí é uma visão realmente apaixonada. Eu presidi as primeiras eleições informatizadas em 1996, estive 3 vezes na direção da Justiça Eleitoral e de lá para cá nós não tivemos uma impugnação minimamente séria quanto à lisura em si do sistema adotado no país, em que é afastado o manuseio, a mão do homem, o manuseio da cédula, né? Não há como se chegar à excomunhão do sistema revelado pela urna eletrônica. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e em 2017 eu discorri sobre a possibilidade de eleição dele, quando eu encerrei um seminário
num curso de verão na Universidade de Coimbra e tive que falar sobre a tendência de eleger populista de direita, eu teci considerações sobre o perfil do populista de direita, falei sobre o Trump, falei sobre o governo na Polônia, na Hungria, e disse que temia pelo Brasil eleger presidente da República o deputado federal Jair Bolsonaro, que fez a vida dele bater em minorias, mas foi eleito, exerceu um mandato e veio, a meu ver, politicamente a morrer pela boca, pelo que verbalizou. Ministro, continuando na pergunta do Marco Antônio Sabino, não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal ele anda na berlinda, anda sendo muito criticado. É muito importante a avaliação do senhor para a gente. Olha, geralmente quando se avança em demasia e o exemplo vem de cima, se lança um bumerangue. E eu também falei isso na bancada, que pode vir à testa do autor do ato praticado. E nós estamos verificando isso. Um desgaste terrível para a instituição, a grande instituição que é o Supremo. O senhor acha que a democracia brasileira está em risco, ministro? Não, eu acho que ela sairá do episódio lamentável, condenável a todos os títulos. Esse episódio sairá fortalecida. Ministro Marco Aurélio Mello, mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, viu, ministro, pelas suas palavras, pelo seu tempo, por dividir o seu pensamento conosco aqui. Obrigada, ministro. Aí a Bandeirantes e busquei atuar com pureza da alma, como convém. Obrigado, ministro.